Bom, pessoal, vamos começar. De boa tarde a todo mundo. É com muito prazer que a gente abre mais um webinar da Dormacaba. Nosso tema de hoje ele é resultado de muitas consultas, né, que a gente recebeu dos nossos clientes nos últimos meses. Afinal, a Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida como LGPD, ela foi aprovada em 2018, teve sua vigência iniciada no ano passado, mas só agora, a partir de agosto, as sanções para quem violar os direitos dos titulares de dados e as obrigações para quem coleta e trata os registros entraram de fato em vigor. Durante esse período, os desenvolvedores de sistemas precisaram se adaptar para prover softwares em conformidade com a lei, enquanto as empresas usuárias das soluções elas buscaram o conhecimento necessário para coletar os dados sem violar os direitos dos titulares. E, claro, né, consequentemente, não correr nenhum risco de alguma multa, alguma sanção. Mas quais os principais impactos da LGPD nos sistemas de ponto e controle de acesso? Quais os dados realmente necessários precisam ser armazenados pela empresa? Quais dados podem ser visualizados pelos usuários do sistema? Por quanto tempo os dados podem ser armazenados no banco de dados da empresa? Quem vai responder essas e muitas outras, né, são várias perguntas, é o Marco Manfron, nosso gerente comercial. Ele tem muita experiência em sistemas de ponto e acesso, e aí acabou quase já se tornando um especialista aqui no assunto também, né, da LGPD. Então, Manfron, boa tarde, né, e já também passo aqui a palavra para as suas considerações iniciais. Miguel, obrigado. Na verdade, já queria até fazer um comentário aqui, né? Um disclaimer para todo mundo aqui. O que a gente falar aqui é apenas estudo que a gente teve, consultas a clientes, o que a gente tem feito nos nossos sistemas, mas não é algo que as pessoas devem seguir à risca. Elas podem usar como material de apoio, mas não usar isso como uma regra, né? A LGPD ela tem uma série de nuances, a gente vai abordar aí uma série de pontos aí. E agradeço, né, pelas suas palavras. Vamos tentar ajudar aqui quem precisa se adequar, quem tem algumas dúvidas. E no final aí, né, abrimos aí para algumas perguntas e também no final vou deixar meu como dos contatos caso alguém queira falar com a gente, tirar alguma dúvida específica, tá? Obrigado, Miguel. Maravilha, eu que te agradeço, Manfron, né, a gente vai tratar de um tema que é complexo, né, que antes de qualquer coisa, é muito importante que cada empresa busque uma consultoria jurídica, né, para assessorar em todos os detalhes. Nosso objetivo aqui é debater o assunto, trazer algumas questões importantes, o Manfron já disse, né, não são recomendações, cada empresa tem a sua realidade, a sua necessidade específica para tratar a LGPD. Então, eh, quem tiver dúvidas, claro, fique à vontade, o nosso chat está aberto. Pode mandar aqui qualquer tipo de dúvida, a gente vai tentar responder todas ainda hoje, no final do nosso webinar. Caso alguma não dê tempo, aí o Manfrão responde na sequência, mas fiquem à vontade. A ideia aqui é a gente trazer alguns pontos realmente que são importantes e que não podem deixar passar, pontos de atenção que a LGPD traz e, como a gente falou, já está em vigor, então é muito importante que a gente aborde esse assunto. Bom, Manfron, a lei é de 2018, né, mas entrou em vigor agora em 2020. Você pode dar um panorama geral do que é a LGPD? Sim, vamos lá, Miguel. Então, a LGPD, né, acho que como a gente já falou aqui, as siglas, né, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que regula, né, as atividades de tratamento de dados pessoais, né, e também regula tudo que pode ser feito com os seus dados, né, coletar, o que pode ser coletado, o que pode ser armazenado, transferência, exclusão. Então, ela dá um panorama geral, né, do tratamento de dados. Essa lei, ela foi baseada na GDPR da União Europeia, né, que entrou um pouquinho antes, né, em 2018 ainda, em maio, que é uma das leis mais duras referentes ao tratamento de dados. Então, a nossa lei foi adaptada, baseada, né, foi baseada nessa lei, mas tropicalizado para as nossas necessidades no Brasil. A LGPD ela tem como objetivo unificar as regras. Antigamente, cada empresa podia tratar de um jeito, então aqui não. Todo mundo deve tratar de uma maneira única, né? Simplificar a vida do cidadão, facilitar a fiscalização, né?
e também poder coibir abusos e utilização desses dados de forma errada. Em suma, né, tudo que for coleta de dados sem consentimento ou com consentimento do titular vai estar mantido aqui dentro da LGPD. Essa lei, ela, como você falou, ela entrou em 14 de agosto, então, diferente da europeia que entrou em maio, ela entrou em agosto. Então, ela foi instituída em agosto, ela entrou em operação em vigor em 2020. Né? Então, de 2020 para cá já está valendo, né? E agora, depois já até comentar, já tem algumas multas e algumas coisas que estão sendo colocadas, mas aí a gente vai tratar logo em seguida. Essa lei, né, Manfrão, ela veio para coibir o uso inadequado dos dados das pessoas, né. Acredito que aqui quem esteja nos acompanhando já recebeu uma ligação oferecendo algo de uma empresa que nunca nem ouviu falar, né. E até trazendo para os dias recentes, houve um caso muito famoso que o cantor Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, mandou mensagem para muitas pessoas do Brasil divulgando a sua nova música, né. Isso está totalmente ligado à LGPD. Não sei se você recebeu, Manfron, essa mensagem também. Conhece alguém que tenha recebido? Não, eu não recebi, mas minha esposa recebeu, me mostrou, né? E aí depois a gente ficou acompanhando até na internet, né, o que aconteceu. Então, várias pessoas, milhões de pessoas receberam. Não sei se foi um vazamento através de uma operadora de celular. Eu não sei, assim, lá na minha casa, minha esposa eu sei que recebeu, eu não recebi, mas muitas pessoas, como que ele tem acesso a isso? Era uma prática muito comum, né? Antes da LGPD, eu comprava uma base de dados e poderia fazer e-mail marketing, divulgar para quem eu quisesse. Então, o pessoal ficou bastante preocupado com isso, né? E foi bem quando entrou, né? Foi acho que semana passada que aconteceu isso, ou essa semana, não lembro muito bem, mas provavelmente ele vai ter que responder, né? Vai ter que responder como ele conseguiu, se foi ele mesmo, se foi algum hacker que fez uma brincadeira ou alguma coisa. Então, vai ter que conseguir, com certeza, algum tipo de sanção. Temos uma investigação, sem dúvida, sombra de dúvidas, ele vai ter que fazer, vai ter que ter para esse caso. Sem contar a repercussão negativa que já aconteceu, né, que já está aí, a gente está aqui Exato. comentando e, enfim, não é uma coisa positiva. Bom, Manfron, a LGPD ela entrou em vigor e o que ela prevê a partir de agora? Então vamos lá, Miguel. Quais as consequências, né, da LGPD agora, com essa entrada em vigor? Né? Multa. Né? Então, pode acontecer de as empresas terem que pagar multa por conta de não atender os requisitos da LGPD. As empresas elas podem ser advertidas e multadas, tem um órgão específico que vai tratar isso, mas elas podem ser advertidas e multadas a partir do mês passado. Né? As sanções elas começaram em 1º de agosto, então hoje faz um mês, já começaram. As punições elas podem chegar a 2% do faturamento da empresa, é um impacto relevante para as empresas, com um limite de 50 milhões. Então, quer dizer, empresa que tiver um faturamento muito superior vai estar limitado a 50 milhões, que é um bom dinheiro, que é uma coisa que as empresas realmente relevantes que precisam tomar bastante cuidado. Né? A gente já sabe que tem algumas empresas que já estão sendo multadas. É óbvio que cabe recurso, cabe sanções. A gente já viu aí algumas empresas incorporadoras que já foram multadas. É óbvio que a gente não vai divulgar o nome aqui porque está em júdice ainda cabe recursos, né? Mas já estamos escutando na mídia, só procurar qualquer jornal, qualquer site de notícias, vai ver que já tem empresas multadas pela LGPD. Esse é um ponto importante, né, você está falando que já tá havendo até as multas, as punições, enfim, a gente também consegue, e acho que é um dado importante trazer aqui para já dar uma ilustrada, a gente consegue ver, né, no portal do Reclame Aqui, que é um portal público, mais de 2.700 reclamações referentes à LGPD. Então, além dessas empresas, enfim, que já estão sendo realmente multadas, tem muita reclamação acontecendo e mais um motivo, né, pra todo mundo ficar aí muito esperto e entender o que a lei envolve e se adequar o mais rápido possível. Bom, Manfron, quais empresas devem se adequar à LGPD? Existe algum critério, tipo tamanho, faturamento, atuação, região que julga, né, que a empresa está adequada ou não? Vamos lá, Miguel. Esse é um dos pontos assim, bastante
importantes da LGPD. A LGPD não faz nenhum tipo de menção a empresas. Então, é toda a empresa que esteja atuando dentro do mercado nacional. Empresas públicas, privadas, nacionais, multinacionais. Qualquer empresa que tiver um CNPJ, né, em suma, elas têm que se adequar à LGPD. Perfeito. Tem um CNPJ, tem que estar adequada, mesmo que esteja enquadrada no Simples, enfim, aquelas microempresas, a LGPD é assunto e mais um motivo da gente ter trazido então esse assunto aqui, porque ele tem uma abrangência, enfim, geral, né. Nós alertamos sobre a LGPD, Manfron, mas como se adequar à lei, né. Claro que não é, como você disse lá no início, não é nenhum tutorial, a gente não tem essa pretensão aqui, mas quais são os pontos de atenção que as empresas precisam ter para não correrem riscos de punições? Então, vamos lá. Como você falou, a gente aqui não é um curso, a gente não quer falar uma receita de bolo, né, mas existem algumas boas práticas, né, que toda empresa deve seguir. É óbvio que não são só essa, que são algumas, né, então vou começar a citar com algumas que que eu acho que são mais relevantes. Primeiro ponto, né, entenda como o fluxo de informações entra dentro da empresa, né? Se é uma empresa que tem um formulário, esse formulário depois é passado para o computador, esse formulário ele é destruído, ele é arquivado. Então, é importante você saber muito bem se você coleta informações através de um site, através de um formulário digital. Então, é muito importante se entender por onde entram, quais informações entram. Então, esse é um primeiro ponto bastante importante, né? Segundo ponto, né, que na realidade eu até digo que ele deveria ser o primeiro, mas eu acho que você primeiro entende, depois você vai definir uma pessoa que vai ser o encarregado dos dados, encarregado da proteção de dados, então a pessoa que vai avaliar todas essas informações e vai dar as devidas tratativas. É óbvio que não vai ter só ela, dependendo do tamanho da empresa, são mais de uma pessoa, mas é a pessoa que vai concentrar todas as informações. Então, veio lá o nome, né, Data Protection Officer, né, DPO, mas encarregado, né, da proteção de dados, a pessoa responsável por isso. Aqui, eu acho que é o principal ponto da LGPD. Colete o que é essencial para o seu negócio. Se eu sou uma clínica médica, né, vou coletar os dados que são essenciais para o uso da clínica médica. Se eu sou uma empresa, um condomínio, eu preciso saber como eu vou coletar e coletar apenas o que é essencial. Isso é um ponto muito importante. Bom, você está tocando num ponto que é importante, que nada mais é do que a relevância, né, das informações. Informação, seja ela qual for, ela tem um valor, né? Historicamente, as empresas acumulavam o máximo de informações para Exato. fazerem uso em alguma ocasião, mesmo não tendo um plano definido, uma ideia consolidada, mas tem a informação que, enfim, a gente depois pensa. Como Coleta que depois a gente vê o que faz com a informação. exato. E a gente pode dar N exemplos, né? Desde a data de aniversário, com um plano de, eu vou mandar uma mensagem no dia do aniversário, no futuro nunca mandou, enfim, mas aquela informação está lá. Então, Exato. Manfron, como determinar quais informações de fato são relevantes? Então, Miguel, primeiro, tem que ser claro, né, com o tempo que você vai colocar, além de coletar apenas o essencial, você também precisa ser claro, né? Para que eu vou usar essa informação? É algo que eu vou precisar apenas para abrir a informação, né? Por exemplo, eu dei um exemplo, um consultório médico. Eu pego aquela informação, dado o número da carteirinha. Se eu não preciso mais disso, eu faço o acesso, recebo o protocolo da operadora de saúde e descarto essa informação. Né? Então, seja claro quanto tempo de uso, né? Além de só coletar o essencial, defina quanto tempo você precisa, né, desse dado guardado, ou por uma questão legal, ou por uma questão específica da empresa, mas só colete no momento que você estiver usando aquele dado e só mantenha pelo período que você realmente necessita daquela informação. Adequo, né, se você tiver um site, né, ou qualquer outro ponto de coleta, como eu dei exemplo aqui, no caso de um formulário, né, só coletar o que for necessário. Muitas vezes você pega aqueles formulários que são imensos, com muitas informações. Mas eu sempre trabalhei desse jeito. Não. Reveja, refaça o formulário, simplifique, faça algo mais
adequado à realidade, né? Você vai para um hotel, coleta um monte de informação tua, todas aquelas informações são relevantes, né? São legais, eu preciso delas, se não são, gere um novo formulário, colete só o que for necessário. Crie um canal de comunicação com seus clientes. Então, desde um e-mail marketing, tem que ter uma opção de você se descadastrar, né? Você vai mandar uma mensagem, como você deu um bom exemplo. Feliz aniversário, Miguel. E aí, quando você dá o feliz aniversário, a pessoa não consegue retirar mais aquela mensagem. Não, se você não gosta daquela informação, né, se teu banco está mandando uma informação, com certeza tem um ponto. Então, crie um canal de comunicação virtual, atendimento via chat, de alguma forma que a pessoa, quando se sentir que aquele dado não deveria estar na nossa mão, avise, ó, Miguel, esse dado aqui, sua empresa está com um dado meu, eu não gostaria que vocês continuassem usando, então crie um canal para que os clientes, né, os usuários possam receber comunicações também. Essa questão da responsabilidade na coleta e no uso dos dados, né, ela é fundamental. Mas sempre tem um mais, né? E se essas Sim. informações vazarem, Manfron? E a gente deu o exemplo lá do cantor, né? Vale lembrar que existe esse tratamento manual, pessoas por trás desses dados, fazendo todo o tratamento. E também a gente não pode deixar de falar que existem, é uma realidade, hackers aí que estão por todos os lados. Então, se a informação vaza, qual é o procedimento, qual é o que tem que ser feito? Primeiro ponto que você tem que fazer, quando ocorrer um vazamento, você tem que informar as autoridades e os titulares. Miguel, o seu dado estava aqui de posse da minha empresa, ele foi vazado para um ataque hacker, já está atuando, mas você tem que avisar os titulares e as autoridades para que você é o primeiro passo, né? Isso também não significa que você não tem que ter soluções de proteção e prevenção. Quer dizer, você é responsável, mesmo que você terceirize para uma outra empresa, você é responsável. Então, você vai ter que assinar um documento junto com essa outra empresa, como corresponsável, mas você precisa, né, tomar as devidas ações. Eu coloquei num site na internet, o site vazou a informação, sim, mas você também deveria ter olhado se o site era um site que tinha proteções adequadas, né? Então, isso também é bastante importante. Não, o vazamento por um terceiro não significa que você também se exime da responsabilidade. Tá? Faça um treinamento com quem manuseia os dados. Aqui é muito importante, né? Você tem uma pessoa na tua portaria. O que ele pode, o que ele não pode fazer, né? Muitas vezes a gente vê, é uma máquina que fica lá na portaria, a pessoa fica acessando outros sites, outras coisas, de repente ele entra, abre um canal, um hacker vem, entra, rouba a informação. Então, deixa muito claro para os seus funcionários, para os seus colaboradores, né? O que ele pode fazer com aquela informação. Eu vou dar um print nessa tela aqui porque eu achei estranha essa pessoa. Tem coisas que pode, tem coisas que não pode. Então, o DPO vai definir o que pode, o que não pode e preparar esse treinamento para a equipe. Criar um relatório, né, de impacto, né, a proteção de dados. Então, quer dizer, é importante ser um trabalho do DPO, onde ele tem qual é o impacto de um dado ser vazado, o que ele deve fazer, quais ações. Então, quer dizer, ele vai criar um mapa aqui para que cada situação ele possa fazer. E, é óbvio, não está aqui ainda, não coloquei, mas uma revisão é sempre bem-vinda, né? De tempos em tempos, uma revisão desse processo, porque as boas práticas, elas não são sempre iguais. Hoje é uma boa prática, amanhã ela pode ser algo que já não faz mais sentido. Então, acho que é importante também revisitar todo esse processo. Perfeito. Processos são feitos, né, e precisam ser sempre validados. Isso é muito importante. As etapas elas podem realmente se tornar obsoletas. Agora, Manfron, na pesquisa que enfim, a gente fez aqui para trazer esse tema tão complexo, a gente encontrou no site da SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, os 12 principais pontos da lei que vale a pena a gente apresentar aqui, né, para o pessoal. Como são 12 pontos, a ideia é a gente fazer de uma forma bem rápida, né, para também não ficar cansativo. Então, eu queria que você falasse para a gente, o primeiro ponto é uma regra para todos. O que isso significa? Então, Miguel, esse aqui é um ponto muito importante, né? Como a gente mostrou ali no slide das empresas, né?
Aqui não tem uma regra para uma empresa de 10 milhões e para uma regra para uma empresa que fatura 10 mil reais. Né? É uma regra para todos. Todos têm que se adequar à mesma legislação, todos vão ter a mesma fiscalização. Então, é uma regra para todos. Todos têm que obedecer o que prevê na lei da LGPD. O outro ponto é consentimento. Isso. Esse aqui é um ponto importante, né? Os dados, quando são fornecidos, a pessoa que fornece o dado tem que ter consentimento, né? É óbvio que tem exceções, a gente vai depois abordar essas exceções, mas em linhas gerais a pessoa tem que conceder a informação. Né? Se a pessoa não conceder a informação, eu não posso, de maneira indireta, né, buscar a informação. Se ela não me passar, eu não posso. Então tem que ter um consentimento da pessoa. Perfeito. Bom, a sequência fala de definição do conceito. Isso. Aqui, basicamente, o que é, né, aqui estabelecer o que é um dado pessoal. Né? Por exemplo, o meu telefone, né, eu vou depois ao final aqui, eu vou compartilhar. O meu telefone corporativo é um dado pessoal? Não, é um dado corporativo. Então, eu não enquadro ele como um dado pessoal, mas meu telefone particular, né, só falando para dar um exemplo de telefone, ele é um dado pessoal e se eu não fornecer, uma outra pessoa não pode fornecer. Então, se uma pessoa precisa falar comigo, você tem, né, você trabalha comigo, você tem todo o direito de fornecer meu telefone corporativo. Mas meu telefone particular, só se eu conceder, não, pode passar sem problema algum. Então, a definição do conceito do que é um dado pessoal, do que não é um dado pessoal. Então, isso aqui deixa muito claro, né? Dado pessoal é o que identifica a pessoa, né? Não o profissional, outras coisas, mas a pessoa. Perfeito. Consentimento do menor. Exato. Aqui, assim, uma coisa importante. Hoje, os menores, eles podem, a qualquer momento, fornecer dados deles, né? Passar CPF, nome de mãe. O que diz aqui é que qualquer dado de menor tem que ser os pais têm que conceder também essa informação, né? Pela legislação. O menor ele não é dono do seu dado sozinho. Os menores têm que ter o consentimento dos pais para informar aquela informação, aquele dado pessoal. Abrangência extraterritorial. Isso aqui é bem importante, Miguel. Hoje em dia, com, né, a tecnologia, muitas empresas acabam tendo seus sites, suas bases de dados em outros países. Então, eu vou levar minha base. A LGPD é muito complexa, é muito difícil, eu vou levar para a Índia. Vou colocar no servidor indiano e de agora estou fora dessas leis. Não. Uma vez que a empresa tem atuação nacional, mesmo que os dados não fiquem no Brasil, esse site indiano vai ter que se adequar à legislação, né? E essa empresa vai ter que se adequar à legislação. Então, não adianta levar para um lugar onde não tem uma legislação de dados, de tratamento de dados pessoais, ela vai ter que se adequar de qualquer forma. A transferência internacional. Isso. Existem algumas exceções, você além do consentimento, você pode transferir alguns dados por questões legais, e depois a gente vai abordar com mais calma, mas ele permite que eu transfira alguma informação com outros países. É óbvio que existem legislações nos Estados Unidos e no Brasil, então tem que se adequar, mas existe a possibilidade de você fazer transferências internacionais dessas informações. Né? E o que seria o fiscal centralizado? Isso. Então foi criado, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é o órgão regulador, é o órgão que vai fiscalizar, onde ele vai dar sanções, ele vai aplicar multas e vai fiscalizar as empresas e as situações que forem chegarem a eles. Então, hoje a fiscalização é centralizada, então não é o fiscal de cada estado, não, é uma fiscalização centralizada. Responsabilidade. Então, aqui responsabilidade, aquilo que eu comentei. Quem vai manipular o dado? Quem vai ter acesso à informação? Então, é importante você definir quem é responsável pela coleta, quem é responsável pelo tratamento dessa informação, rodar no BI, alguma informação, até onde a pessoa pode chegar. Então, você tem que definir o que cada um pode ou não pode fazer. Gestão de riscos e falhas.
É aquilo que eu já comentei ali, né? Não adianta nada eu terceirizar para uma outra pessoa, né? E falar, agora eu estou livre. Não, eu tenho que fazer a gestão de riscos e falhas. Eu contrato um especialista em segurança, mas eu ainda, como empresa, sou responsável, tenho as minhas obrigações. Se o terceiro falhar, ele falhou, mas eu também falhei porque eu não fiscalizei. Então, eu tenho que ter uma gestão muito clara de riscos e falhas, né? Todas as mensurar muito bem isso aqui para evitar qualquer tipo de vazamento. Transparência, Manfrão. Aqui é importante, né? A transparência. O que eu vou fazer com esse dado? Né? Caso aconteça um vazamento, avisar as autoridades, avisar o usuário. Então, ser transparente, não pegar esse dado, eu empacoto, coloco numa caixa, como você falou, coletava o máximo de informações possíveis, guardava numa base de dados, aí um belo dia alguém fazia uma análise, fazia algum tipo de avaliação, não. Seja transparente com o que você está fazendo, deixe muito claro para que serve o dado, e quando o dado não servir mais, né, pode descartar ele. Perfeito. Penalidades rígidas. Isso, as penalidades aqui. Então, como a gente comentou, as penalidades vão de 2% de multa, né, até 2% de multa sobre o faturamento dessa empresa, limitada a 50 milhões. São penalidades bem importantes. Né? Essa legislação, todo mundo achou que a legislação ia entrar e não vai entrar, vai ser protelada, ela acabou entrando. Né? Várias empresas não se adequaram, né? Então ainda tem bastante empresa que está correndo agora para se adequar e tomar cuidado. Né? As penalidades são importantes, dependendo da multa, a empresa pode sofrer, pode inclusive fechar ou ter alguma dificuldade financeira que inviabilize sua continuidade. Então, tomar bastante cuidado com essas penalidades e se adequar para não precisar pagar multa. E a última, finalidade e necessidades. Isso. Aqui, como a gente já falou um pouquinho de todos esses outros itens, né? Para que eu estou pegando esse dado? Esse dado é importante, que nem o exemplo que eu dei, a carteirinha do plano de saúde, ela é importante para eu guardar na base de dados ou simplesmente é para mim poder solicitar para o operador e depois que gerar o protocolo eu não preciso mais dessa informação? Então, ter a ciência que só guarde aquilo que for necessário. Esse é um ponto, acho que assim, a resposta básica da LGPD é guarde o que for necessário, guarde o que você precisa para o teu negócio. Não precisou, descarte ou nem colete. Bom, Manfrão, você falou de uma forma geral sobre a lei, né? Agora eu queria trazer para os sistemas de ponto e acesso. Quais as boas práticas, melhores práticas que devem ser seguidas? Então vamos lá, Miguel. Deixa eu colocar aqui. Então, o primeiro ponto, né, é uma mudança na visão, né? A empresa tem que ter uma visão, ficar muito clara essa visão, né? O que a empresa pode, né, fazer, como ela deve atuar, quais são os pontos. Então, a empresa tem que mudar essa visão, mudar o mindset dela com o armazenamento e o tratamento de dados. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, antes a gente coletava, né, tudo que podia ser utilizado no futuro, hoje em dia não. Colete só o que é necessário. Então, são outros pontos. Então, para um sistema de ponto de acesso, faz sentido pegar o nome da mãe? Talvez para o sistema de ponto não, para o sistema de acesso não mais. Então, não colete essas informações, armazene apenas o que pode ser utilizado, né? E antes, tudo era, como a gente já falou aqui, tudo era armazenado e um dia, se fosse usado, já estaria ali. Não, só coleta o que é necessário, reveja o seu sistema. Se teu sistema tinha lá o CPF da pessoa, o nome, a foto, o nome da mãe, o nome da mãe, nessa análise do DPO, ele identifica que não é mais necessário, esse dado não é usado para nada, refaça, né? Reformule o seu sistema de acesso, tire esse campo para que ele nem seja exigido, né? E a gente possa seguir sem ter grandes problemas. Aqui, eu já acabei de falar aqui, né? Defina o que pode ser armazenado, né? Guarde só o que é necessário, né? Se for necessário excluir, né? Exclua, né? Então, não guarde informações desnecessárias. Bom, esse é o mantra, né? Já está virando um mantra aqui do nosso webinar.
Bom, os dados eles precisam ser relevantes e armazenados por um tempo, né, limitado, sem esquecer que eles não podem ser vazados. Eh, Portanto, assim, Manfron, quem é que pode ter acesso a esses dados coletados, né? Porque a questão do vazamento está muito ligada também a quem é que tem acesso, né? Então, quem é que são essas pessoas? Quem pode ter acesso a esses dados? Então, Miguel, esse é um ponto muito importante, né? A gente está falando aqui de um sistema de ponto de acesso, mas vale para qualquer outro sistema. O ideal é que o sistema ele tenha uma forma de controlar a visibilidade de dados de quem pode visualizar. Então, por exemplo, hoje em dia nos sistemas de ponto de acesso a gente cria uma classe de permissão e diz lá, pessoal da portaria, por exemplo, no sistema de acesso. Pessoal da portaria pode visualizar essa informação. Ok. Vai ter uma outra pessoa, um outro grupo de pessoas que vai pegar esses dados e vai gerar relatórios estatísticos, qual o horário que mais tem fluxo de pessoas. Essas pessoas precisam ter as mesmas visibilidades? Se sim, você habilita. Então, se não, você pode mascarar, né? Você pode ocultar ou encobrir os campos sensíveis. Então, eu continuo tendo acesso à base de dados, mas se não é relevante para a pessoa que faz esse relatório estatístico, o que ele faz? Ele simplesmente, os campos vão aparecer lá, o nome, o CPF, todas as outras informações vão ficar ou ocultados ou encobridos, né, no relatório, de tal forma que o teu sistema, o ideal é que ele seja o mais flexível possível. Não existe uma receita de bolo. Uma empresa pode falar que o nome é algo sensível que não deve ser visualizado por um grupo de pessoas, e outra empresa pode dizer, não, o nome é relevante porque nesse relatório estatístico eu quero saber as pessoas que estão acessando, ou os grupos que estão acessando, são funcionários, terceiros. Então, esse é um ponto bastante importante, né? Só visibilidade para aquelas pessoas, então, como você falou, quem que são as pessoas? São todas as pessoas que têm acesso aos sistemas. E essa questão da flexibilidade do sistema e a visibilidade dos dados que são de fato importantes, tem também uma questão de eficiência operacional, né? Você tem uma tela mais limpa e só o dado relevante, inclusive é melhor para quem está operando, né? Tem esse detalhe também. É mais rápido, É, né? Você imagine, claro, você tem 10 campos e você não usa 8, você está não, perdendo claro, tempo. claro, Seja sem ágil, né? dúvida, sem dúvida. Bom, Manfron, existe algum recurso, né, ou ferramenta que possa auxiliar a empresa no caso de alguma investigação sobre um suposto vazamento? Ou até mesmo o acesso indevido de algum usuário? A gente falou de vazamento, a gente está falando de responsabilidade, a gente já deu exemplos. Então, assim, existe algum recurso que possa ajudar a empresa numa possível investigação? Eu sei que você já falou que uma das primeiras medidas é avisar as autoridades, avisar os titulares, mas indo mais além, né, pensando já numa necessidade de uma investigação, tem algum recurso que pode ajudar as empresas? Sim, sim. Você tem que ter uma forma de logar, né, gravar em log todas essas informações, né? Vamos imaginar que eu excluí uma informação, né? Eu excluí um dado. Uma fiscalização, uma, uma, uma investigação policial chega lá e, ó, eu gostaria de saber os dados da semana passada. Não, eu excluí. Eu tenho que ter um log mostrando quem excluiu, quando excluiu, deixar muito claro, né? Então isso é um ponto bastante importante. Então, logar sempre o que está sendo feito para evitar que o dado estava aqui ontem, mas hoje não está mais. Quem fez? Eu não sei. Quem extraiu esse relatório? Eu não sei. Quem são as pessoas? Eu não conheço. Né? Então, aqui, o eu não sei, eu não é comigo, já ficou para trás. Você tem que ter tudo isso registrado. Né? Além Com disso, certeza. além disso, né, Miguel, você tem que ter, quando as pessoas que usam o sistema, tem que ter um termo de ciência, de uso do dado. Então, além de, eu estou trabalhando aqui desde ontem, né, aquilo que eu falei, muito importante, né? Treinamento. Eu estou trabalhando desde ontem, eu não sabia que eu não podia pegar a informação e passar. A pessoa veio aqui, falou que era policial, eu entreguei a informação, né? Mas eu não pedi nome, eu não pedi informação nenhuma, eu não sabia. Não, você tem um termo de ciência, de uso. Como eu falei, o treinamento é fundamental para que você possa ter uma um sucesso, né, com esse processo e não estar incorrendo nas multas, né, nas autuações legais aí do LGPD.
Você falou uma coisa importante, eu vou emendar uma pergunta em cima desse teu comentário, né, que foi: "Ah, poderia ter uma necessidade de buscar um dado", e aí o operador, a empresa fala assim: "Não, não, eu já deletei, já limpou, né, esse dado do sistema". Então, assim, a gente Isso. está falando de tempo, de limite, né, um tempo limitado de armazenamento. Existe algum critério, algum parâmetro pré-definido, né, de durabilidade, duração, para manutenção desses dados em posse da empresa? Vamos lá. Não existe uma regra, tá? Não existe uma regra. Vou dar um exemplo aqui no sistema de ponto, né? Sistema de ponto. Criar o sistema ideal é que ele tenha uma limpeza automática dos funcionários demitidos após um período definido. Que período é esse? Né? Nos nossos sistemas, nós parametrizamos esse período. Então, a legislação trabalhista diz que você tem que fazer a guarda dos dados, né, por 5 anos. Mas existem empresas, por questões principalmente de previdência privada, que guardam esses dados por mais tempo. Então, 8 anos, 10 anos. O que a gente acabou fazendo na nossa solução, e boa parte do mercado deve seguir o mesmo critério. Você define, né, um período no sistema, um parâmetro no sistema, a partir de quantos meses ou quantos anos você quer que esse dado seja limpo automaticamente. Então, exemplo, se eu parametrizar lá 5 anos, após 5 anos, né, o funcionário desligado, quando você abrir o sistema, ele automaticamente vai excluir aquele dado, vai ficar logado que foi excluído, mas ele não fica mais disponível no sistema. Então, é como se aquela pessoa sai da base de dados, fica logada, mas aquele dado já não está mais disponível para ser acessado. Certo. E o mais importante, acho que aqui resume tudo, né? Além de você ter todos esses cuidados, você tem que se preocupar muito, né, que todo mundo coopere. Não adianta, é como se fosse uma corrente. Se um elo for fraco, você vai ter, é aquele elo que vai acabar vazando dado, é por ali que vai entrar. Então, a cooperação de todos, o treinamento, né, a mudança de cultura, aqui eu acho que é o ponto mais importante, né, que o sistema de ponto de acesso e outros sistemas também, mas se não tiver a cooperação, não vai funcionar. Vai ter vazamento de dados, vai ter coleta inadequada, se o DPO não fizer um mapeamento adequado, você vai ter problemas futuros. Não, isso é muito importante, né, porque todas essas práticas que você citou, elas são importantes, são relevantes, mas nenhuma delas vai funcionar sem a participação coletiva de todas as pessoas, de todas as áreas. Cada área está acostumada a coletar, armazenar, fazer uso dos dados da sua própria maneira e a partir de agora precisa mudar, né. Não dá para Exato. trabalhar dessa forma. Então, é importante essa conscientização para não deixar nenhuma ponta solta e acabar, claro, sendo punido, tendo alguma sanção que, como a gente já falou, é sério, está em vigor e tem um órgão fiscalizador aí de olho em quem não está cumprindo, né, as regras e a lei. Bom, Manfron, um outro ponto também importante, porque que a gente falou e eu faço questão da gente voltar um pouquinho nesse assunto, é referente aos dados sensíveis, porque isso pode trazer até uma certa polêmica. Afinal, assim, o que que é um dado sensível? Existe algum critério definido para ajudar no entendimento dos dados, de quais dados podem ser coletados? O tratamento desses dados pode ser feito sem o consentimento do titular? Então, assim, o que que é, né? Até onde vai a sensibilidade do dado? Quem é que julga isso? Isso, então vamos lá, Miguel. Tem até um quadrinho aqui, né, que ele fala do sem a necessidade de consentimento, mas eu vou falar um pouquinho. O que é dado sensível? É algo que identifique a pessoa, né? E esse dado ele pode ser compartilhado sem o consentimento das pessoas, né? Então, quando a gente falou, é muito simples. Qual é o dado sensível? Foto, nome, algo que identifique a pessoa. Mas eu posso compartilhar isso? Eu posso pegar esse dado e fazer algum tipo de tratamento, né? Então, aqui existe o artigo 7º, que trata algumas hipóteses de tratamento de dados sem a necessidade de consentimento. Então, eu vou passar um pouquinho cada um deles, tá? Por um cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. É um exemplo, né? Um, uma faculdade, por exemplo, ela coleta a cor da pele da pessoa. Mas esse dado ele pode ser compartilhado, ele pode ser
divulgado? Sim, porque existe uma obrigação legal das faculdades, das escolas com o MEC, que ela passa por uma questão legal. Então, quando tiver o cumprimento, eu não preciso avisar, olha, o seu dado de cor de pele foi compartilhado com o MEC. Eu não preciso fazer esse compartilhamento. Por uma execução, né, de políticas públicas. Né? Ah, preciso para o Bolsa Família, alguma coisa nesse sentido, então eu não preciso também, né, ter o consentimento. Além disso, estudo por órgãos de pesquisa. Então, para alguma pesquisa, por algum órgão de pesquisa, eu também posso divulgar essa informação sem que ele enquadre, né, sem que me enquadre, né, que eu estou divulgando essa informação, porque é para estudos de órgão de pesquisa. É óbvio que para cada solução você tem que entender muito bem qual vai ser o enquadramento. Execução de documentos contratuais. Aqui é um exemplo, né? Imagine que eu comprei um carro. Eu fiz lá, vou parcelar em 60 meses, paguei a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta parcela, tudo certinho. Depois disso eu parei de pagar. Aí o banco entra em contato comigo, fica me cobrando, e eu ligo, olha, conforme a LGPD, eu gostaria que você excluísse da base de dados os meus dados, eu não quero ser cobrado por vocês. Não, ele vai olhar para mim e falar, olha, você assinou um contrato, esse contrato não foi cumprido, então a gente vai continuar te cobrando, inclusive em esferas de Serasa e outras coisas, então nós não vamos excluir, vamos continuar cobrando, de tal forma que a empresa tenha um respaldo legal. Exercícios regulares, né, de direito, esfera judicial, administrativa, arbitral. Aqui, qualquer coisa legal eu posso, eu sou obrigado, né, a divulgar esse dado sem que eu me enquadre, que eu estou divulgando a informação de forma irregular. Proteção de vida ou bem-estar físico do titular ou a tutela de saúde, então a pessoa estava peguei, coletei na minha portaria, ela caiu, está sem documento, ou o documento desapareceu, eu procuro a informação dela, busco alguma informação ali, compartilho essa informação, porque ela teve um acidente, então, com certeza que eu também posso usar esse aqui. A proteção de crédito também poderia se enquadrar, né, naquele caso da pessoa que compra uma coisa e não quer pagar, então, tira aí, então, realmente tem essa proteção, né, eu posso continuar a, a tratar essas informações. E caso nenhuma dessas se enquadre, né, existe sempre o legítimo interesse controlador. Aqui, boa parte da pessoa fala, isso aqui é o Coringa, né, é o Coringa da LGPD. Se não se enquadrar nenhum, eu coloco como legítimo interesse e defendo, porque quem vai defender caso haja uma autuação, né, vai ser o DPO, vai lá defender e falar, não, a gente usou pelo legítimo interesse, mas ele vai ter que ter um embasamento muito claro. Por que ele pegou aquela informação? O sistema dele precisava daquilo, né? Imagine que a pessoa coleta a cor da pele numa portaria. Ah, não, é pelo legítimo interesse do controlador. Sim, mas o que se faz com isso? Nada. Não pode ter discriminação. Então, de cara aqui, ele estaria já autuado, não conseguiria usar o legítimo interesse, né, num sistema de acesso, por exemplo, se ele coletasse a cor da pele, como um exemplo. Né? É preciso critérios e argumentos, né, Manfron? Não dá mais Exato, para ser como sempre foi. Bom, a gente está exato. chegando aqui nos nossos 15 minutos finais, né, e eu queria abrir para as perguntas, Manfron. A gente tem recebido aqui algumas questões. Acho que você conseguiu dar uma visão geral mesmo, né? Vários pontos. Alguns você reforçou aí durante boa parte do nosso papo. E agora, nada melhor do que a gente dar a vez para o pessoal que está nos acompanhando e que certamente vai fazer a gente retornar em alguns pontos que já foram discutidos aqui. Exato, Miguel. Esse é um ponto bastante importante, né? Aqui a gente fez um resumo, uma revisão, é mais conceitual, não se adequa só aos sistemas de acesso e ponto. Todos os sistemas eletrônicos, sistemas de internet, site, tem que se adequar. Então, isso aqui é uma visão bem ampla, né? Acho que quem não tinha conhecimento vai conseguir, a partir daqui, ter condições de estudar mais, né? Para poder adequar a sua empresa caso não esteja adequada, né? E agora, vamos abrir para as perguntas aí. Já tem gente fazendo pergunta aí ou não? Já tem, e é o que você falou, né? E, assim, aqui é o objetivo a gente voltar a trazer o assunto
sem a pretensão de dar qualquer receita do que tem que ser feito, muito pelo contrário, que é fiquem espertos, é mais essa mensagem, se adequem o quanto antes. Então vamos lá, eu já selecionei algumas aqui, Manfron. A primeira pergunta que eu tenho é do Cláudio, e ele fala o seguinte: no meu sistema de acesso, aqui no condomínio, nós coletamos o nome, RG, foto e telefone. Estes dados são considerados adequados? Então, Cláudio, né? Cláudio, Cláudio. é importante deixar claro, né, que a decisão de quais os dados vão ser coletados é da própria empresa, né? Se realmente você precisa do RG para uma questão de segurança, né? Aquilo que a gente comentou, né? Até me permita que eu vou até voltar aqui o slide aqui um pouquinho. Eu vou deixar ele aqui nessa tela, acho que fica mais claro para a gente explicar. Se você tem ali, por uma questão de proteção de vida, se adequa a uma dessas informações aqui, né, o telefone da pessoa, o RG, a foto, eu entendo que sim, você está adequado, mas ali eu só fico um pouco ali preocupado com a questão do telefone. Qual a finalidade do telefone? É você contatar essa pessoa? Em que momento? Para que você vai fazer esse telefone? Então, é importante que o DPO defina isso muito claramente, mas me preocupa um pouquinho a questão do telefone, porque no telefone, talvez você tem que verificar se vai usar para alguma coisa. Né? Ah, eu vou ligar para ele semana que vem, porque ele não veio essa semana. Não sei, tá? Então tem que avaliar ali, mas RG e foto, sistema de acesso precisa ter, porque é o legítimo interesse da empresa de saber quem está entrando. Quer dizer, eu não vou deixar ninguém entrar na minha casa que eu não conheça. Então, se a pessoa não entrar com documento, eu não deixo entrar. É o meu direito de não deixar a pessoa entrar. E é o direito dela de não fornecer informação. Então, se ela não fornecer, ela não entra e ela, na portaria, ela está sendo informada. Então, é importante outra coisa falar, enfatizar aqui. Caso, mas para que vocês fazem com o meu RG e foto? Vocês vendem essa informação? A pessoa que está operando o sistema tem que ser muito clara, né, aquele negócio da transparência. Não, é apenas para controle de acesso. Caso aconteça alguma coisa, a gente sabe que você esteve aqui, né, quem são as pessoas que estão adequadas, inclusive para proteção de vida, se caso acontecer um acidente, eu consigo saber quem ainda está na dependência da empresa. Então, deixar muito claro. Eu acho que está adequado, tá só uma atenção especial ali no telefone, mas fala com o teu DPO e verifica se isso realmente é necessário e o que você faz com essa informação. Se não, retira, não coleta mais, né? Foto e RG é algo que todo mundo faz, ou CPF e foto, então é uma forma de identificar a pessoa. E tem nome aqui, ele não colocou. Ah, não, ele falou alguma coisa de nome? Falou, né, Miguel? Nome também tem que ter, Sim, então. sim. Mas Nome, RG e RG. foto, né, sim. E outra coisa importante aqui que não ficou clara na pergunta é se é um condomínio residencial ou um condomínio corporativo. E dependendo dessa diferença, os dados também podem mudar a relevância. Então, Sim, se é um é prestador, né? Se é um prestador, claro, talvez não precise do telefone, porque se ele veio consertar a bomba d'água e a bomba d'água apresentou defeito, talvez o síndico precise de novo desse contato, se ele não tiver, ou ele não está disponível e acabou apresentando problema, pode ser que seja interessante, mas é importante deixar muito claro para que eu estou coletando essa informação. perfeito. Vamos lá, tem pergunta da Natália. E ela é cliente de Forponto, porque ela bota: o Forponto hoje mantém dados de muitos anos dos funcionários sem um limite. Temos mais de 20 anos de dados armazenados nos sistemas. Sei que pela legislação devo manter os últimos 5 anos. Com a LGPD, devo rever esta regra? O que você recomenda? Então, acho que assim, Natália, importante nesse momento é você, junto com o teu DPO, verificar se você precisa manter por isso por mais de 5 anos. Né? Então, a legislação diz 5 anos você precisa manter os dados, mas pode ser que a sua empresa, né, tenha uma regra diferente. Eu preciso ter uma previdência, eu preciso de alguma informação. Então, de tal forma que depois de 5 anos eu posso excluir os dados. Então, acho que é importante só verificar com o teu DPO. Se você tem Forponto, você já pode solicitar, né, atualização, caso não tenha atualizado, já solicita atualização, a gente vai atualizar para você. E você
vai conseguir parametrizar no sistema, porque é parametrizável, 5, 8, 10, 20 anos, você vai definir o tempo que você quer a informação. Então, é um cliente já antigo, né, 20 anos, a gente tem clientes com mais de 30 anos, mas é um cliente bem antigo. Então, Natália, entre em contato com a nossa central de serviços, por lá você pode solicitar a atualização, e qualquer dúvida o pessoal pode extrair também, se quiser mandar e-mail para mim, pode, fica à vontade. Vamos lá, pergunta do César agora. Qual o impacto na hora de armazenar dados de visitantes no sistema de acesso? César, acho que a tua pergunta fica muito parecida, né, com a do Cláudio, né? Qual dado que eu devo? Qual o impacto na hora de armazenar os dados, né? O impacto é, você está coletando para qual finalidade? Para controle de acesso, para segurança, para saber quem está na minha empresa. Então, o impacto é, de novo, colete só o que for necessário, mas não tem nenhum impacto você coletar dados dos visitantes, do sistema de acesso. O importante é só você ver o que você vai fazer com essa informação. Não pode ter, a gente já viu, né, pessoas de portaria que acabavam pegando a base de dados, extraindo, gerando em pendrive e vendendo essas informações. Então, o impacto é, só toma cuidado quem são as pessoas, o que cada um pode fazer. Né? Os nossos sistemas de ponto e acesso têm uma parte de auditoria muito importante, muito detalhada, onde eu defino o que cada um pode executar, visualizar, excluir. Então, você consegue fazer isso. Além do mais, toda aquela parte de mascaramento, de ocultação de alguns campos. Eu vou tirar relatório, eu posso ter um perfil que não apresenta nome de ninguém, eu só pego o número da matrícula, o número do cartão. Então, o impacto, né, na hora de armazenar é basicamente defina qual dado que você precisa, se realmente é necessário, quem deve ter acesso e basicamente é isso. Vamos lá, pergunta do Evaristo. O que devo fazer para adequar meu equipamento REP à LGPD? Evaristo, tá. Esse é um dos pontos, de novo, eu vou voltar aqui, tá? Vou voltar aqui lá no nosso quadrinho, né? Então, o REP, ele não se enquadra, tá? Ele não se enquadra a LGPD, porque é uma questão legal, tá? Então, é o cumprimento de uma obrigação legal regulatória. Então, o REP hoje, ele guarda informações ali dentro de PIS, de nome da pessoa. Então, esses dados são obrigatórios para o REP. Então, não há nenhuma determinação da LGPD falando, olha, sobrepõe qualquer legislação existente. Não, ela tem essa. Então, não precisa fazer nada, o seu REP continua válido, né? Você continua amparado pela legislação, os dados que estão ali estão salvaguardados por a questão do cumprimento da obrigação legal nesse caso, tá? Então fica tranquilo. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. É a pergunta da Gláucia. Em um sistema de acesso, o usuário pode solicitar que seus dados sejam apagados após a visita? Então, esse é um ponto bastante importante. De novo, eu não vou nem abrir de novo, que acho que todo mundo já decorou aquele quadrinho. Tá? Imagine uma situação. Eu sou uma pessoa que está com o intuito de roubar um prédio comercial. Me identifico, marco meu front, papapá, subo, faço o furto, não sou identificado, né, naquele momento, então a equipe de segurança não viu, arrombei a porta, levei o que tinha que levar, 2, 3 computadores, e saí. E ao sair eu falo, olha, eu disponibilizei o meu CPF, meu RG, minha foto, né, e meu nome, eu gostaria que você apagasse. Né? Eu tenho o direito, como uma empresa que usa um sistema de acesso, falar, olha, pelo legítimo interesse meu, o dado não pode ser apagado, porque eu estou usando o meu legítimo interesse, então eu não vou permitir que o seu dado seja apagado. Então, é importante. Vamos imaginar que a minha empresa criou uma regra que a cada 2 anos eu apago dados de visitantes que não me visitam há mais de 2 anos. Ok, eu crio uma regra, eu apago, gravo em log e retiro, mas o usuário não pode exigir, tá, que o dado seja apagado. Então, isso eu tenho o direito de fazer isso. Maravilha. Bom, até tem algumas outras perguntas aqui, mas que eu acho que elas já se misturam, as respostas já se misturam, Manfrão. E como a gente está muito próximo do nosso tempo,
Eu vou Ok. deixar aqui, enfim, vou te passar, se você fica à vontade, entra em contato com o pessoal, mas, as respostas são muito semelhantes. Respondendo aqui ao Wellington, sim, essa apresentação será compartilhada através do nosso canal no YouTube. A partir de amanhã já vai estar lá à disposição, tá? E outras perguntas, Igor, enfim, o Manfrão vai entrar em contato aqui com você, Robinson também, para poder tirar qualquer dúvida que possa ainda ter ficado, se é que ficou ainda alguma dúvida, Legal. mediante essas perguntas que foram feitas agora. Bom, Uhum. a gente está chegando no nosso tempo e eu queria agradecer aqui a participação de todo mundo, não só quem fez, né, que participou fazendo pergunta, mas também aqueles que entraram em contato e pediram para a gente trazer esse tema da LGPD. Quem tiver, inclusive, alguma sugestão de um novo tema, manda para a gente, né? Vai ser, assim, é sempre muito bom a gente ouvir vocês e trazer o tema que talvez seja mais interessante ou que gere mais dúvidas. A gente está super aberto, entra nos nossos canais, nas nossas redes sociais e manda aqui para a gente que a gente recebe tudo e vai ter o maior prazer de ouvir a demanda de vocês. Manfron, com você, meu amigo, mais uma vez, obrigado, né? Obrigado. Tema complexo, muito desejado pelos nossos clientes. Tenho certeza que você conseguiu abordar muitos pontos. De novo, reforço, é, a- não é um tutorial, a recomendação aqui é buscar uma consultoria jurídica, né, para orientar nesse É mapeamento só do um fluxo bate-papo, né? A gente só aqui só está abordando um bate-papo, colocando alguns conceitos, mas não use isso como regra. Ah, eu vou pegar esse webinar e vou implementar na minha empresa. Não, estude, avalie. Existem consultorias específicas para isso, mas é apenas um overview, né? Sem dúvida. O objetivo aqui era botar na cabeça de todo mundo a importância do mapeamento, né, do fluxo das informações dentro da empresa, entender o seu uso, né, como que é tratado, como é feita a armazenagem, enfim, são detalhes que já pode e que é preciso ter na mente de todo mundo para, junto com a consultoria jurídica, enfim, com a equipe, enfim, preparada, poder dar toda a consultoria necessária e ajuda para, enfim, determinar aí as melhores práticas. Então, Manfrão, eu passo a bola para você, fica à vontade, faça aqui as suas considerações finais. Obrigado, Miguel. Acho que realmente como você falou, é um tema complexo, é um tema que não vale só para controle de acesso, vale para qualquer ação que tenha algum tipo de coleta de dados. Eu acho que o objetivo aqui era esclarecer, deixar um pouquinho mais claro para as pessoas. Quem não se adequou tem tempo ainda, né? Você tem que se adequar, mas a legislação já está correndo, então se você for autuado, você pode ser multado. Tá? Então, agradeço mais uma vez por abrir esse canal para mim. Acho que é um dos pontos assim que, inclusive, no último webinar a gente até falou, olha, isso aí cabe, né? Um webinar sobre isso a gente acabou adequando agora, logo em seguida do lançamento. Acho que está bem em voga, né? Esse item. E assim agradeço para todo mundo. Acho que minha família, minha esposa, meus filhos, né? Você, Miguel, principalmente, que a gente teve bastante trabalho para estudar, né? O pessoal acha que não, pega esse item aqui, escreve, tem bastante estudo, tem bastante questão para também não trazer uma posição de uma pessoa, e sim o que diz a lei, né? Então, agradeço principalmente a você aí nesse ponto. Então, basicamente é isso, tá? Deixo meus contatos aqui, quem quiser tirar uma dúvida, pode mandar um e-mail, a gente vai fazer o maior prazer em responder, tem o maior prazer em responder. Quem respondeu aqui, depois eu pego com o Miguel aí a lista, né? Já vi algumas perguntas aqui bem interessantes aqui, Miguel, então, pois vou responder até a máxima, até amanhã ainda eu já respondo todo mundo, tá? Maravilha, meu amigo. Eu que agradeço aí a parceria e recado aqui para o pessoal que perguntou, quem quiser rever esse webinar vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que é o Dormacaba Brasil, né? Lá vai estar esse na íntegra a partir de amanhã e tem também todos os outros webinars que a gente já realizou, além de outros vídeos relacionados às nossas soluções, à tecnologia. Então fica aí o convite, siga lá o nosso canal no YouTube. E também deixo aqui a dica para seguir a Dormacaba nas redes sociais. Então no nosso canal do LinkedIn, através do perfil Dormacaba Brasil, e no Instagram e no Facebook, através do perfil Dormacaba_BR. São canais que deixam
sempre vocês atualizados com o que há de mais novo no mundo da tecnologia de segurança. Então, basta seguir a gente, tenho certeza que vocês vão gostar. E eu aproveito, pessoal, para já também marcar o nosso próximo encontro. A gente não para com o webinar, a gente tem esse canal aberto e quer manter isso firme e forte com vocês. Então, no próximo dia 15 de setembro, a gente vai falar sobre rotas de fuga e o processo de evacuação. Nós já falamos em outras ocasiões sobre barras antipânico, sobre equipamentos, né, fundamentais que salvam vidas, e a gente vai trazer esse tema com uma outra perspectiva, com outro viés, mas que é super importante entender, né, o fluxo, né, que precisa ser muito bem pensado e com os melhores equipamentos possíveis para não ocorrer, para não dar margem a nenhuma fatalidade. Então eu deixo aqui já o convite com vocês, a gente se vê no próximo dia 15 de setembro, conto com a participação de todos. Quem seguir a rede social já vai saber em primeira mão quando puder já fazer a sua inscrição. Então, sigam a gente e desejo aqui a todos um bom final de tarde, uma ótima semana e a gente se vê no próximo dia 15. Até lá, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.